Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 14. Na figura 9.43, duas partículas são lançadas da origem do sistema de coordenadas no instante t igual a 0. A partícula 1 tem massa m1 igual a 5,00 gramas, é lançada horizontalmente para a direita em um piso sem atrito com a velocidade escalar de 10,0 metros por segundo. A partícula 2 de massa m2 igual a 3,00 gramas é lançada com uma velocidade escalar de 20,0 metros por segundo e um ângulo tal que se mantém verticalmente acima da partícula 1. Letra A. Qual é a altura máxima, Hmax, alcançada pelo centro de massa do sistema de duas partículas? Na notação de vetores unitários, letra B. Qual é a velocidade? E letra C. Qual é a aceleração do centro de massa ao atingir Hmax? A velocidade inicial da partícula 1 é V1 igual a 10,0 metros por segundo. A velocidade inicial da partícula 2 é V2 igual a 20,0 metros por segundo. A massa da partícula 1 é M1 igual a 5,00 gramas, que para transformar em quilogramas eu vou multiplicar por 1 kg dividido por 1000 gramas, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar o grama e o resultado vai estar em quilogramas. 5 vezes 1 sobre 1000 dá 0,005 kg. A massa da partícula 2 é M2 igual a 3,00 gramas. Aí eu multiplico por 1 kg dividido por 1000 gramas, como fiz antes. Cancelo o grama. E 3 vezes 1 sobre 1000 dá 0,003 kg. O vetor velocidade da partícula 2 tem componente horizontal e vertical. E como o problema diz que ele se mantém acima da partícula 1, a componente horizontal da velocidade dessa partícula é igual à velocidade horizontal da partícula 1 durante todo o movimento. Podemos então desenhar um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual a V2 e os catetos as medidas das componentes. O valor da velocidade vertical inicial dessa partícula pode ser determinado utilizando o teorema de Pitágoras. V2 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser V0y ao quadrado mais V1 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo para V0y, fica V0y ao quadrado é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados. O V0y vai ser a raiz quadrada de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 20,0 ao quadrado menos 10,0 ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí dá 17,32 metros por segundo. Sobre a partícula 2 atuará a força gravitacional, ou seja, a aceleração vertical será igual à aceleração da gravidade G para baixo. O movimento vertical será uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. A posição vertical inicial é y0 igual a 0. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical dessa partícula é nula, Vy é igual a 0. Utilizando a terceira equação da lista, vamos determinar a posição vertical no ponto mais alto da trajetória. Então, 0 ao quadrado, que é o Vy ao quadrado, vai ser 17,32 ao quadrado, o V0y ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que é menos 9,8, já que é vertical para baixo, vezes o y2, que é a posição vertical final, menos 0, a posição vertical inicial. Então, 0 vai ser igual a 299,9 menos 19,6 vezes y2, passando o termo negativo para a esquerda, 19,6 y2 é igual a 299,9, então o y2 vai ser 299,9 dividido por 19,6, que dá 15,30 metros. Esta será a posição vertical da partícula 2 no ponto mais alto. A posição vertical da partícula 1 nesse instante é y1 igual a 0, já que ela se move rente ao solo. A posição vertical do centro de massa neste instante será a altura máxima alcançada por ele e pode ser calculada utilizando a seguinte expressão.
O YM vai ser 1 sobre M, que é a massa total, vezes o somatório de igual a 1 até N de MI vezes YI. Utilizando essa expressão neste caso, o YM vai ser M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2 dividido por M1 mais M2. Então é 0,005, que é o M1, vezes 0, que é o Y1, mais 0,003, que é o M2, vezes 15,30, que é o Y2, dividido pela soma das massas 0,005 mais 0,003. Efetuando esses cálculos aí dá 5,737 metros. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O YM vai ser 5,74 metros. No instante em que o centro de massa chega à sua altura máxima, a velocidade das duas partículas são horizontais e têm o mesmo valor, e este será o valor da velocidade do centro de massa, que escrito na notação de vetores unitários se torna. O VCM vai ser 10,0 metros por segundo na direção I. Como já vimos antes, embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como se fosse uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema e podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração. O seu movimento pode ser determinado como se todas as forças externas que agem sobre o sistema atuassem sobre um corpo de massa igual à massa total do sistema e que este corpo estivesse localizado no centro de massa do sistema. Aplicando a segunda lei de Newton sobre este corpo, podemos dizer que a força resultante vai ser a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Resolvendo essa expressão para a aceleração, fica a aceleração do centro de massa vai ser o vetor R, a força resultante, dividido pela massa total. Como a partícula 1 se move com velocidade constante, a força resultante que atua sobre ela é nula. A única força externa que atua sobre o sistema é o peso da partícula 2, vertical para baixo, cujo módulo é P2 igual a M2 vezes G. A aceleração do centro de massa é, a CM vai ser menos M2 vezes G sobre M1 mais M2. Isso tudo multiplicando J, né, que é o sentido da força. O valor é negativo porque a força pesa vertical para baixo. Substituindo pelas medidas, fica menos 0,003, que é o M2, vezes 9,8, que é o G, dividido por 0,003 mais 0,005, o valor das massas. Efetuando esses cálculos aí dá menos 3,675 metros por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração, vezes J. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna. A aceleração do centro de massa vai ser menos 3,68 metros por segundo ao quadrado na direção J.